Boa noite, jovens e adolescentes, tudo bem? Que a paz seja com todos. Estamos aqui nesta noite para iniciar nossa última aula online desse ano na sala de jovens e adolescentes da Escola Bíblica Quadrangular. Lembrando que nós estamos estudando nessa sala a primeira carta aos Coríntios. Semana passada iniciamos o capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 25, e hoje vamos dar continuidade do versículo 26 até o versículo 40, ok? Então, mas antes de iniciar esse estudo, essa aula, eu quero orar com vocês e pedir a bênção de Deus sobre nossas vidas. Então, feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, por tanta presença, por ter a oportunidade de estar aqui ministrando mais uma aula online para cada jovem adolescente que está vendo e ouvindo esse vídeo. Deus, fala conosco de uma forma especial e que possamos colocar tudo em prática nessa noite, né? Através dessa aula que o Senhor vai nos ensinar nessa noite. Que possamos, sim, Senhor, seguir os Teus mandamentos e a Tua vontade. Então, Deus, nos abençoe e toma a direção dessa aula. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos lá, então? Para a gente entender um pouquinho sobre o capítulo 14, que iniciamos semana passada, no versículo 1 até o versículo 25, nós falamos sobre a questão dos dons de profecia e o dom de línguas, onde Paulo chamava a atenção um pouco daquele povo, dizendo que ele praticasse mais o dom de profecia do que o de língua. De língua é importante, o dom de línguas é importante, só que Paulo queria que eles praticassem mais de profecia, que é o dom que traz edificação, é o dom que ensinava o povo de Deus nos cultos através da palavra de Deus, é o dom onde que as pessoas eram edificadas através da palavra e tinham um crescimento espiritual. Então Paulo chama um pouco a atenção daquele povo, dizendo, pratique mais o dom de profecia, que é o dom que vai edificar vocês, que vai te ensinar vocês a como seguir uma vida cristã. E os dons de línguas, continua orando sim, mas não esqueça do dom de profecia. Então é essa orientação que Paulo está dando para aquele povo naquela época. Aí Paulo percebeu que a igreja está um pouco confusa em relação aos cultos. Então, do versículo 26 até o versículo 40, Paulo traz algumas instruções para aquele povo, para que ele pudesse ter um culto mais organizado e um culto com mais objetivo, que era de ter um crescimento espiritual, onde as pessoas ouviam a palavra de Deus e saíam dali fortalecidos e com fé, acreditando que Deus ia sustentá-los nos dias difíceis. Então é esse o objetivo do culto naquela época. Só que o povo estava meio confuso. Então estava fazendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Pessoas falavam tudo ao mesmo tempo. Então a gente já vê aqui nos versículos aqui, do 26 até o 40, o que Paulo os ensina e como deve fazer. Ok? Então nessa passagem do 26 até o versículo 40, eu quero dividir em duas partes. A primeira parte vamos falar sobre a questão, qual o objetivo que Paulo queria que o povo fizesse no culto. O objetivo era ter uma visão, né? Ter um objetivo de um culto onde traz edificação espiritual para aquele povo, ok? Do versículo 26 até o versículo 33, a gente vai ver sobre esse assunto. Então acompanhe comigo a leitura do 26 até o 33, depois a gente vai dar uma explicação sobre isso aí, ok? Vamos lá. 26. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por dois ou quando muito, três por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos do profeta estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é o Deus de confusão, senão Deus de paz com todas as igrejas dos santos. Até aqui. Aqui eu coloquei algumas anotações sobre esses versículos. Vou ler para vocês aqui para você entender um pouquinho melhor. Diz assim, ó. As últimas palavras de Paulo, no versículo 26, é que tudo fosse feito para edificação, ou seja, é Paulo que tudo que for feito no culto tem o objetivo de trazer edificação para o povo de Deus. As músicas, as palavras, as ações, as mensagens, tudo devia ser oferecido uns aos outros
visando a edificação e o crescimento espiritual, ok? Paulo estabelece nos versos 27 e 28 que apenas 2 ou 3 pessoas deveriam trazer uma mensagem em outro idioma no culto. E, assim mesmo, se alguém conhecesse do que se tratava e pudesse traduzir, caso isto não acontecesse, quem tivesse essa capacidade deveria estar calado no culto e falar no culto. Falar no culto não visando a edificação da igreja é algo inútil. Ou seja, posso dizer o seguinte, se alguém está ministrando a palavra de Deus, se alguém está pregando a mensagem de Deus e quem está ouvindo tem o mesmo conhecimento, não se levante para falar, fiquem quieto, né? E ouça quem foi levantado naquele momento para pregar a palavra de Deus. Ou seja, igual no culto de hoje, quando o pastor, algum pastor está pregando e eu estou lá embaixo, eu tenho conhecimento dessa palavra, eu não posso levantar no meio do culto e falar assim, eu também quero falar. Não, não é isso. O culto tem que ser organizado. Então quem está pregando tem que anunciar a palavra. E quem está sentado ouvindo, tem o conhecimento, deve ficar calado e ouvir a palavra de Deus. É lógico, se tiver alguma oportunidade, se alguém pedir alguma opinião, que é muito difícil acontecer no culto hoje, acontece mais na escola bíblica, alguém pode levantar e dar um parecer, mas no culto não acontece isso. Só um ou duas pessoas pode ser levantada, dependendo de qual igreja que é. A nossa é só uma pessoa que prega por culto, né? Ou até 2 às vezes, mas são pessoas que foram escolhidas por Deus para naquela noite, naquele dia, ministrar a palavra de Deus. Então somente essas devem falar durante o culto. Aqui estão sentados ouvindo, devem ficar calados para ouvir a palavra de Deus. É isso que Paulo está querendo dizer. Continuando aqui a leitura. A mesma regra era cabível para aqueles que trariam alguma mensagem nova de Deus, os profetas. Também 2 ou 3 pessoas deveriam trazer a mensagem de Deus, e ainda assim, tais mensagens deveriam ser julgadas por outros. Como assim julgadas? As pessoas que estavam ouvindo deveriam julgar o que estava falando, do modo de entender, do modo de compreender a mensagem daqueles profetas, como hoje dos pastores. Continuando, como não existia uma Bíblia para que todos se embasassem nela, era necessário que as pessoas mais instruídas pelos apóstolos nas doutrinas pudessem analisar se aqueles novos ensinos eram concordantes com a vontade de Deus. Naquela época não tinha Bíblia. Então, quando as pessoas falavam ali, alguns profetas eram levantados, aqueles que eram mais instruídos, que tinham conhecimento, analisavam se aquilo que estava sendo ensinado era correto ou não. Hoje, nós temos a palavra de Deus. Quando alguém prega a palavra de Deus lá em cima, geralmente, todas as vezes, usam a palavra de Deus. Então, nós temos a palavra para confrontar se tudo que está sendo lido lá em cima está de acordo com a palavra de Deus. É isso que Paulo está querendo dizer. Ok? Continuando. Assim mesmo, Paulo sugere que falassem ao mesmo tempo. A regra da boa educação é mantida aqui. Se um fala, os outros ouvem. E ainda que o objetivo é sempre a edificação de todos, como nos mostra no verso 31, para todos aprenderem e serem consolados, para evitar que as pessoas começassem a se sentir tão usadas por Deus que não parassem de falar e não quisessem ouvir. Paulo afirma que esses exageros não eram cabíveis, pois toda pessoa pode dominar o seu espírito, e Deus não é Deus de confusão e sim de paz. A confusão e brigas não edificam, e se alguém se julga espiritual, mas para isso precisa ofender o outro, ofender ou fazer valer suas ideias no grito, tal espiritualidade é questionável. Ou seja, ali Paulo dá outra questão. Aqueles que estão ministrando a palavra de Deus, foram levantados naquele culto para ministrar a palavra de Deus, devem estar sujeitos ao Espírito de Deus. Saber até onde tem que falar, saber até onde Deus quer que fale. Aqueles que passam desse ponto, exageram na pregação, está totalmente contra a palavra de Deus. Aqui no verso 32 diz assim, e os espíritos do profeta estão sujeitos aos profetas. Ou seja, quando eu estou pregando ou ensinando aquilo que Deus manda falar, Deus está comigo, está me instruindo a falar. Mas chega em certo ponto, que eu chego no ponto que Deus fala, até aqui você tem que falar, daqui em diante chega. E eu continuo falando, pregando, é totalmente falando algo que não agrada a Deus, que não é de acordo com a palavra de Deus. E isso não traz edificação para a igreja.
e pode trazer até ofensa, pode trazer até destruição para o povo de Deus. Então nós que ministramos a palavra de Deus devemos ter cuidado com isso. Todos que têm vontade, têm desejo de pregar, de ensinar, tem que estar sujeito ao que Deus manda falar. Não podemos falar nada mais do que Deus não quer que a gente falamos. Ou seja, por exemplo, na igreja, nossa igreja, por exemplo, o pastor Jorge, ele faz algo muito interessante. Ele começa a iniciar a palavra de Deus, ele chega um ponto assim, ó, pronto, até aqui. Ele fala assim, ó, não vou pegar mais, até aqui. Por quê? É até onde Deus mandou ele falar. Porque se ele passar daquilo lá, ele pode falar algo que não era a vontade de Deus. Então, o pastor Jorge, ele é sujeito ao Espírito Santo de Deus, até o ponto que Deus manda falar. Então, nós devemos seguir esse exemplo, falar tudo que Deus manda falar, até ele mandar. Ele fala, ó, chega, a gente para de falar, para de pregar, porque é assim que é a vontade de Deus, ok? É assim que é um culto organizado. Então, do versículo 26 até o 33, nós aprendemos que o culto tem um objetivo de edificação, um objetivo de crescimento espiritual para o povo de Deus. Não pode ser um culto somente para edificação individual, não. Devemos fazer um culto com edificação, com organização, ok? Vamos dar continuidade agora no versículo 34 até o versículo 40. Diz assim: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa de seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proíbas falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente com ordem. Então, a segunda parte desse estudo, eu quero falar com vocês sobre a questão de um culto deve ser organizado. Olha o que eu escrevi aqui, ó, que eu peguei umas informações interessantes. Diz assim, ó: o versículo 34 e 35 são de difícil interpretação. Por quê? Os que defendem uma tradução literal vão dizer que as mulheres não devem mesmo falar nada no culto público. Mas alguns acreditam que, conforme 1 Coríntios 11:5, a gente vai ler depois, as mulheres podiam orar e profetizar no culto. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse raspada. É o que diz o versículo que a gente vai ler depois. Nesse texto não se tem certeza se era no culto público ou em casa. E no versículo 34 não fala nada sobre a questão como orar, mas simplesmente ficarem caladas. O que dá a entender que, na minha opinião, a opinião do leitor aqui, né, com a minha opinião, as mulheres poderiam orar e ajudar na edificação da igreja, mas deviam evitar conversas paralelas sem sentido, sendo preferível que fiquem caladas e se manifestem somente em casa com os maridos na questão de alguma dúvida. Ou seja, vamos lá. No versículo 34 e versículo 35, Paulo fala da questão das mulheres ficarem caladas. Aqui Paulo não defende nada em relação que as mulheres não podiam falar no culto, as mulheres não podiam jamais profetizar. Não, porque senão ele está em contradição no versículo 31, que ele diz assim: porque todos poderiam profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então todos, aqui quando fala todos, tanto mulher como homem, mas ali Paulo chama a atenção das mulheres porque ele diz assim, ó: fiquem caladas quando alguém está ministrando, quando alguém está falando, quando alguém está ensinando. Não tenha conversas paralelas diante do culto. É isso que Paulo está querendo dizer. Se tiver alguma dúvida em relação ao que está sendo falado lá no momento, não pergunte na hora, levante a mão, levante. Não faça isso. Chegue em casa e converse com seu marido, questionando se aquilo que o profeta ou o pastor falou está de acordo com a palavra de Deus. Tire a dúvida em casa, não na hora do culto, porque o culto tem que ser organizado, o culto tem que ser objetivo, né? Imagina se todo mundo levantasse a mão ali, pastor, não entendi, pastor, não
que você falou não está de acordo com o que eu estou entendendo. Imagina se todo mundo retasse a mão e falasse num culto assim, ia ser um culto bagunçado. Então Paulo orienta, ó, quando alguém estiver falando, mulheres, fiquem caladas, parem de falar em coisas, cheguem em dúvidas, cheguem em casa e perguntem para o seu marido. É isso que Paulo está defendendo aqui em relação a esse versículo. Mas algumas pessoas, algumas que lêem esse versículo, às vezes interpretam dizendo, usam esses versículos dizendo que as igrejas não podem ter pastoras, né, baseado nesse versículo. Mas aqui Paulo não está falando sobre isso. Paulo está falando na questão de organização do culto, na questão de não atrapalhar aquele que está ministrando, aquele que está ensinando. Então, fala, mulheres, fiquem caladas, não falem no culto, né? Porque não é permitido. Mas não somente as mulheres, mas todos, não é permitido falar quando alguém está falando ali. Ali é uma lei para aquele povo. As mulheres deviam seguir essa lei naquela época. Hoje, no nosso tempo de hoje, é normal ter pastoras, é normal mulheres ministrar a palavra de Deus, é normal isso. Aqui nessa época, o Paulo está falando na questão de organização de culto, de não atrapalhar o culto, ok? Continuando a leitura aqui, ó. Paulo também relata que essas práticas das mulheres, orando e falando, era nova e só acontecia em Corinto, como se eles achassem melhores que as outras igrejas. No entanto, ele deixa claro que as igrejas não agiam assim, e ninguém em Corinto era melhor do que os outros. É o que Paulo deixa claro no verso 36. Porventura sai dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? É isso que Paulo quer dizer. Olha que interessante aqui. Vamos lá em 1 Coríntios 11:5, para a gente falar na questão das mulheres. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5, diz assim, ó: mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, né, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente, tosquiar-se ou rapar, que põe o véu. Então aqui mostra que as mulheres podiam sim frequentar o culto, que as mulheres podiam sim orar no culto, podiam sim, mas no capítulo 14, Paulo chama a atenção das mulheres na questão de não falar durante o culto, não tiver conversas paralelas que não venha, que não é para acrescentar ao culto, ok? Então Paulo chama a atenção das mulheres. Mas aí eu vou usar um pouco, não somente das mulheres, mas todos, né? Se nós estivermos num culto hoje e o pastor está pregando, devemos ter nosso respeito, devemos ficar calados e ouvir a palavra de Deus. Podemos glorificar a Deus, sim, dando glória a Deus, aleluia, mas não podemos atrapalhar aquele que está à frente ministrando a palavra de Deus, ok? Continuando a leitura aqui, ó. Paulo encerra o capítulo dizendo assim, dizendo que se alguém se considera espiritual, deveria receber sua palavra como um mandamento do Senhor, e que se tal pessoa quisesse ignorar essa verdade, ele também seria mantido na ignorância, ou seja, demonstra que não tem conhecimento. Tudo no culto deve ser feito com decência, de modo apropriado e organizado, não deixando que a confusão tome conta. E com base nessas palavras, que entendemos que o culto precisa de regras. Todos podem participar dele, mas de modo organizado e planejado, e não de modo bagunçado, causando confusão e problemas, ok? Vamos lá. Para a gente encerrar essa aula, eu quero encerrar com o versículo 39 e 40. Diz assim, ó: portanto, irmãos, procure com zelo profetizar e não por aí de falar em línguas, mas faça tudo decente e com ordem. Ou seja, irmãos, procure fazer o culto com decência, né, com ordem, e profetize com zelo, com conhecimento, com sabedoria, e não pare de falar em línguas. Então Paulo aqui no capítulo 14, ele fala a questão de dois pontos importantes. Primeiro, use o dom de profecias com zelo, com sabedoria. Pregue com a palavra de Deus com zelo e com sabedoria. Isso serve para nós. Temos que anunciar a palavra de Deus com zelo e sabedoria. Segundo, não podemos parar de falar em línguas. Devemos sempre falar em língua, buscar o Espírito Santo, nos edificar. Terceiro ponto, interessante, todo culto tem que ser organizado, né? Com ordem e decência. Como a nossa pastora sempre fala, o culto é racional, não é um culto de qualquer jeito, é consciente. É um culto consciente e organizado, certinho. Um momento de louvor, um momento da palavra, um momento da oração, certo.
organizado, porque é isso que Deus gosta, de coisas organizadas, ok? Então é isso que Paulo quis ensinar nesse capítulo 14. Espero que vocês entendam um pouquinho desse estudo. E se tiver alguma dúvida, algum questionamento, nós vamos estar das 8 às 9 no grupo lá do WhatsApp para tirar suas dúvidas, ok? Que Deus abençoe vocês. E nós vamos postar depois, no final da aula, um outro vídeo agradecendo vocês por esse ano, ok? Deus abençoe a todos e boa semana.